Fala galera, sejam bem-vindos a mais um e-mail, hoje com o Júlio Monteiro aqui, CEO do Megamat. Se você quiser assistir esse episódio na íntegra, vá na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Deezer, SoundCloud, lá você encontra o episódio inteiro. Hoje a gente vai estar aqui no YouTube respondendo 2 ou 3 das perguntas que vocês mandaram. Fala, você está ao vivo no e-mail comigo e com o Júlio Monteiro. Fala teu nome e de onde você está falando. Fala, Rafa. Meu nome é Duda. Eu estou falando de Itajaí, Santa Catarina. Fala, Duda. Seja super bem-vindo, cara. Me dá um pouquinho do contexto do que você está... Assim, a versão de 15 segundos do que você está metendo a mão, o que você está tentando construir, depois solta a tua pergunta pra gente. Certo. Rafa, cara, é o seguinte, hoje eu trabalho com 2 áreas. Eu tenho minha área principal, que é em aulas de inglês particular, e eu estou desenvolvendo a minha parte de mentoria e desenvolvimento de qualidade de vida, saúde e bem-estar. Hoje, então, assim, eu estou na dúvida, porque hoje, para eu desenvolver essa minha área na internet de inglês particular, aulas online, conteúdo para o Instagram, é muito mais fácil criar conteúdo, desenvolver o meu trabalho. Eu já domino a área, gravar vídeos, é tudo mais fácil para mim. E essa outra área, que é uma área que eu amo falar muito mais do que dar as aulas de inglês, é uma coisa que me exige muito mais trabalho, mais criatividade, é mais difícil criar o conteúdo e mais difícil eu alcançar as pessoas. Aí hoje eu estou quase quebrado, e eu estou tentando descobrir o que eu faço, se eu devo largar um pouco, dar um foco para o inglês, desenvolver alguma coisa na internet, ou continuar desenvolvendo o meu business de saúde e bem-estar em paralelo e focar em dar as aulas, mas não desenvolver na internet e focar na internet para saúde e bem-estar. Bacana, cara. Eu vou pegar essa primeiro aqui, depois o Júlio entra rasgando aí com o ponto de vista dele. Cara, na minha visão, você tem uma situação que é o seguinte: você tem alguma coisa rodando que funciona para você, que são aulas de inglês, e você tem uma coisa que é o que você aspira a fazer, que é o que mais te encanta, mais faz você vibrar, que é essa parte de desenvolvimento e bem-estar. É isso? Isso mesmo. Maravilha. Você está num clássico problema, cara, de equilibrar o curto prazo e o longo prazo. Qualquer empresa passa por isso e você nada mais é do que uma empresa, né? Você é um negócio de uma pessoa só. Então, a questão para você e eu sou muito pragmático em relação a isso, eu acho que eu posso até conectar um pouquinho com a minha história. Eu nunca procuro dar um passo maior que a minha perna. Eu pulo na água na hora que eu sei que eu não vou me afogar. Então a primeira coisa, você precisa equilibrar o teu curto prazo. Não adianta você ser idealista, sonhador e eventualmente prejudicar a sua capacidade de pagar o boleto no final do mês, porque isso te impede de chegar no longo prazo, que é o que você quer. Então a primeira coisa é você garantir que você tem alguma coisa funcionando que cobre as suas necessidades básicas. Isso é o que vai te dar a oportunidade de mirar para um lugar melhor depois. E aí, minha dica, tá? E assim, eu não falo isso de um ponto de vista de alguém que está te dando uma opinião. Eu sempre fiz isso. Eu usava do meu 9 às 6, 9 às 7 para construir o que quer que eu precisava para pagar as minhas contas num primeiro momento. E os meus interesses, para onde eu queria levar a minha vida, por exemplo, a segunda empresa que eu abri, a Velar Mídia, depois quando eu abri ela, sempre foi no meu 7 às 10. Eu fazia o 7 às 10 é uma coisa que faz mais sentido para quem está escutando. O meu era de 3 às 8 da manhã. Eu acordava às 3 da manhã, acordava às 3:30 da manhã e trabalhava no meu longo prazo. Então você precisa equilibrar, cara. Se a aula de inglês é o que paga o teu boleto do final do mês, você precisa eventualmente encontrar uma forma de, inclusive, crescer isso, mas você não pode abrir mão disso de maneira nenhuma. E você, cara, se você quer fazer uma transição, você precisa fazer isso no seu tempo livre, porque essa nova atividade sua não está colocando dinheiro no teu bolso e você precisa fazer uma migração aos poucos. E aí, a hora que essa atividade paralela, esse teu side hustle, começar a ganhar tração, é você entender qual é a hora de pular para um ou para outro, mas nunca de maneira reckless, de maneira desavisada, fazer um pulo grande que prejudique a tua capacidade de curto prazo. Eu não sei o que o Júlio pensa um pouquinho sobre isso. Não, acho que você foi totalmente feliz, inclusive você
explorou uma parte do livro Originais do Adam Grant, que ele fala que o empreendedorismo não é se jogar pela janela, é descer degrau a degrau, né? Perfeito. Então, o Duda, eu acho que se você acredita muito nessa tua possível carreira, né? Nova carreira, acho que um ponto é você conectar mais pessoas nesse projeto. Quem sabe essas pessoas também não vão se interessar da forma que você tem esse interesse inicial e não vão contribuir também part-time como o Rafa mesmo colocou. Um ponto que eu peguei é que você está querendo as duas coisas. É óbvio, você já tem o teu sustento através do inglês, mas também é um visionário para um novo business, né? O ponto é como conciliar agora, mas ter foco para você seguir. E o foco não quer dizer que você tem que estar 100% do tempo envolvido nesse projeto. Eu conectaria algumas pessoas, alguns parceiros, para dividir, delegar funções para o teu negócio ir ganhando corpo. É importante ele ir ganhando corpo para você também não ir desanimando, né, cara? Agora, assuma risco, mas não coloque a tua vida em risco, né, cara? Esse é o ponto que eu coloco. Perfeito. Com certeza. Pode falar. Completa aí. Vamos lá. Não, cara, é que assim, ó, por exemplo, apreciado demais, né, appreciate da informação. Assim, esse business do saúde e bem-estar, ele já tá me gerando dinheiro, sabe? Eu tenho processos rolando, eu tenho outras palestras, sabe? Então, assim, ele já tá gerando. Por enquanto, eu não larguei o inglês, Então, eu fiquei mais em cima do muro, do tipo assim, que na verdade, assim, eu passei cara, eu tenho uma história de vida muito fodida, muita coisa que aconteceu e eu tenho uma história a ser contada que vem por trás, sabe? De muita coisa que aconteceu na minha vida. E por isso que isso me prende demais a esse propósito da saúde e bem-estar. E daí eu estava muito em cima do muro, tipo, eu largava isso e desenvolvia todo o business pro inglês e falava indiretamente nos stories, conversando com os meus alunos, aquela coisa toda, que era mais fácil para mim de desenvolver o conteúdo pro inglês, né? Dentro de uma salinha simples, a gente faz uma porrada de vídeo e grava curso de inglês. Mas, ou eu ia pro outro, né? Mas, já clareou demais a minha cabeça aqui. Nossa Senhora. Legal, cara. E assim, se o seu chamado de vida é o outro, sim, você já respondeu a sua própria pergunta. Você só precisa encontrar uma forma de, como o Júlio colocou, indo nessa direção degrau a degrau. E você falou aí de conteúdo, eu lembrei de um pedaço da sua pergunta, só pra gente complementar aqui. Se você tá com dificuldade de produzir conteúdo nessa tua outra parte, é porque provavelmente você tá criando um gargalo para você na etapa de criação. E no estágio que você tá, cara, você deveria estar documentando o que você faz no teu dia a dia, ao invés de estar obcecado em pensar o vídeo perfeito, em qual é o tema que você vai falar. Cara, documenta o seu dia a dia. Toda vez que você estiver fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, tá indo dar uma palestra dessa que você falou, tá indo dar um curso, tá indo, atender alguém, o que quer que seja, cara, documenta isso. Para de criar e começa a documentar o seu dia a dia nessa direção, que eu acho que a tua criatividade vai florescer aí. Tentativa, erro e acerto, né? Tu respondeu a pergunta que eu não ia fazer para não faturar, mas era a pergunta que, cara, assim, foi o the last drop, sabe? Assim, cara, a criação do conteúdo para mim nessa área da saúde e bem-estar é onde eu me sinto perdido. Eu fico pensando, quais são as dores dos meus clientes? Eu fico tentando a todo tempo, tentando entender as dores deles, e eu nunca chego a lugar nenhum porque eu vou criando conteúdo que não tá engajando, sabe? Documento. E que você falou agora, eu vou colocar isso em prática e com certeza, cara. Inclusive, eu sou aluno do Wagner Taboada, que eu conheci ele através do teu Instagram, e ele tá me ajudando pra caralho também isso aí. Genial, cara. Boa sorte. Vai com tudo. Valeu, Duda. Obrigado, Rafa. Obrigado, Júlio. Valeu, cara. Boa sorte. Valeu, obrigado. Abraço. Tem alguém na linha aqui, Filipão? Fala aí, você tá ao vivo no EMA comigo e com o Júlio Monteiro. Fala teu nome e de onde você tá falando. Fala, Rafa. Fala, Júlio. Sou Matheus aqui de Barueri, São Paulo. Fala. Tudo bem, Matheus? Fala aí, Matheus. Seja bem-vindo, cara. Manda a tua pergunta pra gente. Então,
Primeiro eu tenho que agradecer a você, Rafa. Acho que eu te mandei uma mensagem, acho que não faz nem 2 dias, da minha história, que eu falava que, na verdade, eu tenho 20 anos e minha chave virou fazem 2 meses. E você foi um dos responsáveis por isso acontecer. Eu sempre vivi, eu sou de classe média baixa, então nunca tive incentivo de, você vai empreender, você tem que fazer o que você gosta. Não, eu tenho que procurar uma profissão e é isso. E nesse mesmo tempo, depois que aconteceu algumas coisas, eu realmente me descobri o que eu realmente gostava de fazer, que sempre foi mexer com empreendedorismo, esse tipo de coisa. A minha pergunta para você é: qual foi o momento da grande virada na vida, o momento que vocês descobriram que realmente gostavam de fazer e como se comportaram? Se puder também, depois eu queria fazer uma pergunta, porque eu comecei agora, então empreendedorismo, eu queria fazer algumas dúvidas também. Obrigado. Legal, Mate. Obrigado pelas palavras. Vou deixar o Júlio capitanear isso aí, eu agrego em cima da dele. Quando é que você descobriu que você queria seguir por esse caminho? Como é que foi esse tomada de processo? E como é que você lidou com as dúvidas? Então, Matheus, eu já tomei algumas decisões na minha vida, né, de negócio. A primeira, como eu falei no início do programa, foi sair de uma grande empresa para ter o meu negócio próprio, né? É claro que se eu falasse que eu não tinha algum receio de dar algo errado, eu estaria não sendo sincero com você. Se eu falasse que eu arrisquei tudo, eu estaria aqui falando que eu estava colocando a minha risca no trilho do trem, né? Perfeito. Então, cara, o que me moveu para dar esse meu primeiro passo, a minha primeira mudança de rumo, foi o que eu poderia melhorar do que eu aprendi na minha carreira, né? Como eu estava numa linha jurídica, prestando um serviço para uma empresa e para outros negócios envolvidos, eu vi que eu poderia prestar um serviço dentro de um nicho que ainda não era explorado, ou seja, eu tive a visão de ver um nicho que poderia crescer no Brasil, que era o franchise na época, e isso me movimentou, né? Movimentou ao ponto, como eu falei, a gente expandiu muito o escritório, essa veia do franchising também a gente trouxe à tona. Eu fui o primeiro presidente da comissão de franchise da OAB, ou seja, até no jurídico eu trazia esse franchise para os negócios. E é isso, cara. Essa acho que foi o que me norteou a dar esse rumo para minha carreira profissional. Genial. A minha história óbvio que passa, acho que todo empreendedor passa um pouco por esse dilema, mas no meu caso, eu basicamente, quando eu trabalhava lá atrás no banco de investimento, eu olhava para o meu perfil, eu olhava para as pessoas que estavam do meu lado, e eu era muito inconformado, assim. Eu queria fazer as coisas mais rápido, eu queria ser capaz de guiar um pouquinho mais o que eu estava fazendo. Eu tinha outros interesses, queria explorar outros projetos, e por várias vezes me sentia podado. Então isso era uma coisa que foi crescendo dentro de mim, até o ponto de eu não conseguir mais avançar para onde eu queria por limitações da empresa, e aí eu pedi demissão. E aí fiquei 8 meses desempregado, tentando ir para a área que eu queria, não conseguia, acabei indo para a empresa da família que estava muito mal por um senso de propósito para tentar ajudar em casa. Então eu, diferente da maioria das pessoas, eu nunca quis empreender. A minha decisão foi um pouco forçada de vida, assim, a vida me empurrou para um negócio da família que, mais uma vez, eu era super jovem, não considero isso empreendedorismo, eu fui entrar para ser uma engrenagem na empresa do meu padrasto. Essa é a verdade. Ali dentro eu me descobri um intraempreendedor. E, levei a empresa de 3 milhões para 31 milhões de faturamento e, assim, fazendo coisas ali dentro. Mas eu não era o executivo-chefe daquilo ali durante um bom tempo. Até me tornei, de alguma forma, depois. Mas, ainda assim, eu me sentia limitado e aquilo ali me incomodava. Apesar de eu ter sido responsável pelo negócio ter explodido e todas as iniciativas revolucionárias ali dentro que mudaram o futuro do negócio, fui eu que criei, eu ainda me sentia o número 2 ali dentro. E aquele negócio me incomodava e eu até
abri uma outra unidade de negócios, uma outra empresa ali dentro, que também deu super certo, como uma maneira de botar o meu pezinho mais pra cima da liderança. E eu me lembro de falando pro Marcel, meu padrasto, assim, ó, eu vou começar esse negócio aqui e você não toca. Se você tiver ok com isso, eu abro. Se você não tiver, eu não abro. E ele falou, não vou mexer. Pô, já foi mais um passinho ali dentro. Mas mesmo assim, eu ainda sentia a necessidade de me testar no mundo. É muito diferente você ser o número 1 do que você ser o número 2. Assim, o nível de pressão, o nível de exigência, o nível de tudo é outra coisa. O número 2 de uma empresa não tem ideia do que é você ser o número 1. E assim como o Júlio falou, eu sempre procurei me colocar em situações que me evoluíssem como ser humano. Eu sou o tipo de pessoa que queima a ponte. Então, se eu quero passar por uma situação, se eu quero evoluir, me tornar um certo tipo de pessoa, eu queimo a ponte que está atrás de mim e eu me tiro algumas das alternativas para que eu possa me tornar aquela pessoa. Então, o meu momento clicando o empreendedorismo não veio de um vídeo que eu assisti, eu admirei alguém e eu falei, pô, eu quero ser parecido com essa pessoa, eu quero empreender. Eu fui construindo através de uma trajetória, na verdade, bem orgânica até. Pô, dentro de uma empresa, enxergando que eu não me enquadrava muito bem, que eu era uma merda de um funcionário, e aí, pô, depois como intraempreendedor, depois pegando um pouco mais de pista e amadurecendo essa ideia. Nunca teve um dia que me clicou e eu falei, é isso. Eu fui construindo isso e me tornando a pessoa que eu sou, como o Júlio falou, degrau a degrau. Boa. Maravilha? Maravilha. Fechado. Cara, prazerzaço. Espero que a nossa experiência tenha contribuído um pouquinho pra você aí. Valeu, Matheus. Valeu. Valeu, um abraço, cara. É interessante isso, né? Às vezes as pessoas estão esperando um pouquinho uma fórmula mágica, um passo, o que vai me fazer clicar, quando na verdade, na minha visão, e você me corrige se você enxergar de outra forma, a gente pode até entrar nisso, mas tudo é uma construção. Hoje em dia, acho que pela velocidade que as coisas acontecem, a velocidade que o mundo roda, todo mundo acha que é um clique, é uma coisa, é um passo. E assim, nada na minha vida foi um passo. Você olha hoje onde eu tô, você olha hoje onde você tá, e as pessoas procuram qual foi o passo. Mas na verdade você tem, cara, dias após dias de coisas dando certo, dando errado, pequenos passos, dúvidas, construções que levam a gente a um ponto desse. Cara, concordo. E eu costumo dizer que é o seguinte, cara. Tem uma história triste para contar, né? Se você acumulou histórias tristes e seguiu, pode ter certeza que essas histórias tristes vão virar histórias que vão inspirar outras pessoas, vão ser inspiradoras. Então, busque a tua história triste, cara. Porra, se você quer empreender, comece sabendo que você vai ter história triste. Não Sim. tem a fórmula. Imagina onde que vai ter essa fórmula, principalmente no Brasil, onde a gente vive, que dia após dia é uma dificuldade tributária, uma dificuldade de legalização, uma dificuldade em todos os aspectos para você abrir um negócio, independente do segmento. Então, escolha as histórias tristes, acumule essas histórias. E aceite que elas vão acontecer na largada. Na largada e ao decorrer dela. Perfeito. Por mais que você tenha sucesso, se você não relembrar essas histórias tristes, pode ser que realmente você tenha a última história triste do teu negócio. E aí, meu amigo, você não vai ter mais nenhuma para contar. Então, busque sempre uma história triste e supere essa história. Porque você, seguindo isso, você vai ser exemplo, vai ser inspiração para o teu time e para outras pessoas que também querem seguir. Perfeito, Júlio. Mais uma vez, super obrigado pela presença, cara. Bate-papo de altíssimo nível. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo tirou um valor tremendo da nossa conversa aqui. Se você está assistindo isso aqui, seja no Spotify, seja no YouTube, seja no Deezer, SoundCloud, tira um print da tela, marca a gente. Se você está assistindo no YouTube e quiser a versão completa, vai nas plataformas de áudio. Júlio, prazerzaço sentar contigo. Me fala um pouquinho onde é que as pessoas podem acompanhar você um pouco mais, onde é que você pode estar mais presente para as pessoas consumirem teu ponto de vista. Cara, a gente tem um canal da Megamate, né, que é no LinkedIn e também no Instagram. Eu tenho uma rede social que eu falo bem como CEO da Megamate, os projetos que a gente está desenvolvendo. Instagram ou LinkedIn, isso? Os dois. Bacana. A gente usa os dois canais. O pessoal sobe o handle do Júlio aí pra galera pegar. Beleza. E é legal, cara, porque eu vejo que
poucos diretores executivos estão expondo isso. Acho que a gente tem que se aproximar dessa galera. Perfeito. A proposta da rede social, do meu perfil, é me aproximar dessas pessoas que também querem empreender. Eu quero conhecer as dores dessas pessoas e aprender com o que eu posso também melhorar para a minha empresa. Então, são esses canais que a gente tem usado. Cara, queria te agradecer. Fiquei bem surpreso aí pela forma, pela estrutura, pelo conteúdo. Porra, foi sensacional. Bate-papo nota 10, cara, de verdade. Obrigado aí.